Show. Então vamos lá, gente. Retornando, retomando o conteúdo da aula passada. Na aula passada, a gente finalizou o tema. Um segundo. Foi aqui. O tema das medidas cautelares. Gente, agora que eu me toquei disso, a gente não chegou a falar das medidas cautelares diversas da prisão. Meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, só para a gente não perder o fio da meada, a gente chegou a comentar, a gente vai parar Peraí. Vou até parar essa gravação aqui. Um segundo. Oi, gente, vocês nem para me avisarem ontem que a gente não falou sobre medidas diversas da prisão, viu? A gente falou sobre prisão temporária, eu fechei e comecei a falar sobre ação penal. É muita matéria, meu Deus do céu. É muito conteúdo, gente. Eu parei de gravar só para não ficar confuso para quem, porventura, não tiver assistido, não tiver aqui assistindo essa aula. Vamos fazer o seguinte. Então, eu vou abrir o slide sobre medidas cautelares diversas da prisão. A gente finaliza essa parte e a gente volta para a ação penal. Pode ser? Combinado? Laércio Nilma, que eu estou vendo aí, tem um joinha aí. Sim, pronto. Beleza, gente. Só para a gente também não misturar dois conteúdos, tá certo? Medidas cautelares diversas da prisão é um tema mais tranquilo, por quê? Porque a gente vai precisar ler basicamente o que está previsto no CPP. Então, eu vou abrir o nosso slide. Inclusive, eu mandei para vocês também o slide de medidas cautelares, certo? Deixa eu abrir aqui. Nossa Senhora, na hora me deu um bug tão grande. Eu já fico meio bugada com aula online. Vocês me desculpem se eu dou uma travada. Às vezes não é nem minha internet que está travando, não. Às vezes é a minha mente que travou com tanto estímulo aqui, tanto botão. Então, às vezes eu dou uma perdida, mas eu volto para o fio da meada, tá, gente? Nossa, eu prefiro muito mais aula presencial. Mas é isso. Determinadas situações a gente precisa. Ah, foi isso. Esse slide aqui, eu acho que eu mandei para vocês o slide anterior. Eu acho que é isso. Então, vamos lá, gente. Eu vou compartilhar a tela aqui do CPP, só para a gente não perder tempo. Espera aí que está carregando. Um segundo, tá, gente? Eu não estou encontrando. Gente, eu vou fazer o seguinte. A gente finaliza o tema de ação penal que a gente já tinha começado na aula passada. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu fiz uma apresentação para vocês sobre tanto medidas cautelares diversas da prisão, quanto a parte de fiança
e liberdade provisória. Então, eu não queria falar com vocês tão somente com base no CPP. Por quê? Porque eu preparei um material sobre isso. Então, vamos fazer o seguinte, a gente finaliza o material que eu já tinha preparado sobre ação penal, a gente termina esse tema, e aí, conforme for, ou depois do intervalo, a gente faz um intervalinho de 10 minutos também, a gente volta no tema das medidas cautelares, certo? Se não der tempo nessa aula, não tem problema, em sala de aula, na semana que vem, a gente finaliza. Mas ninguém vai sair prejudicado por isso, tá bom? Vamos fazer assim? Eu acho que é melhor por critério de organização interna, gente. Senão eu vou perder muito tempo aqui com vocês procurando o material que eu preparei, sendo que já tinha um material preparado para hoje também, então a gente finaliza isso e conforme for na aula que vem, a gente finaliza esse tema junto, tá certo? Mas aí eu consigo demarcar para vocês, porque ninguém vai ficar confuso. Hoje a gente está falando sobre ação penal. Quando a gente fala sobre prisões cautelares, elas podem, inclusive, serem deferidas no momento do processo, durante o processo. Então, não vai ser como se a gente estivesse falando de um tema agora e na semana que vem a gente estivesse falando de um tema que não tem nada a ver. Tá bom? Então, vamos lá, gente, finalmente. Vou voltar a gravar. Peraí. Ah, inclusive, ainda está sendo gravada, então vai ficar sendo gravada desse jeito. Eu achei que eu tinha parado a gravação, mas não parei, então tudo foi filmado aqui. Estamos no nosso Big Brother. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Ó, tá vendo? Tinha um slide aqui de medidas cautelares, mas não é o slide certo. Não sei o que que eu fiz com esse arquivo, não sei se eu salvei por cima. Realmente não sei. Gente, voltando para o conteúdo da aula de ontem, deixa eu olhar para vocês enquanto eu falo. Voltando para o conteúdo da aula de ontem, sobre o que a gente começou a tratar? Sobre a ação penal, que é nada mais, nada menos do que a petição inicial no âmbito do processo penal. A gente ainda diferenciou a denúncia, né, que vai ser a ação penal, no caso da ação penal pública, de iniciativa pública, que vai ser oferecida pelo Ministério Público, da queixa-crime, que seria a ação penal na hipótese de uma ação penal de iniciativa privada, certo? Voltando para onde a gente parou, a gente chegou a falar sobre as condições da ação, no sentido de que a gente vai precisar preencher, né, a peça da denúncia, tanto da denúncia quanto da queixa-crime, vai precisar preencher determinadas condições da ação, genéricas, e algumas peças específicas vão precisar preencher determinadas condições de procedibilidade. Inclusive, a gente chegou a diferenciar a ideia de procedibilidade da prosseguibilidade. Foi um dos últimos pontos que a gente tocou na aula anterior. Nesse sentido, o que a gente tem, né? A procedibilidade funciona como condição necessária para o início do processo. E aí, que exemplo que a gente deu? Representação na ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Então, a representação, ela seria uma espécie de quê? De condição da ação específica, que seria aplicada tão somente no caso da ação penal pública condicionada à representação. No caso da prosseguibilidade, a gente já tem aquela ideia da catraca, né, de que existe um determinado momento do processo, que o processo ele já se iniciou, mas que para que ele continue, determinada condição precisa ser o quê? Observada, ela precisa ser preenchida. Que exemplo que a gente deu? O artigo 91, para os processos que já existem, da Lei 9.099, Lei dos Juizados, para os processos que já existem e são promovidos sem autorização da vítima, o juiz deve chamá-la para que ela se manifeste. E aí, que exemplo que a gente deu? No caso de uma ação penal, que era de iniciativa pública, e, ao longo do processo, surge uma nova lei que passa a tratar aquele delito que era de ação penal pública como de ação penal pública condicionada à representação, ou seja, era de ação penal pública incondicionada e passa a ser condicionada à representação. A partir desse momento, o que a gente vai ter? Uma condição de prosseguibilidade, porque para o processo seguir o seu curso natural, uma determinada condição, um determinado requisito precisa ser preenchido.
Que requisito seria esse? A representação da vítima. Então, o MP requer que a vítima seja chamada para manifestar esse desejo, justamente, de prosseguir com a persecução penal. Certo? Cadê? E aí, a gente entra agora na classificação. Na verdade, a gente até chegou a fazer esse mapa mental no quadro relacionando a ação penal nesses dois principais gêneros, né? A ação penal, ela vai ser de iniciativa, né? Eu coloquei aqui pública, a gente vai chamar o quê? De iniciativa, né? Deixa eu colocar aqui em cima. Iniciativa pública ou de iniciativa privada. Por quê, gente? Porque o processo, ele não começa de ofício. Oh, meu Deus, eu clico aqui para conseguir ver vocês, espera aí. O processo, ele não começa jamais de ofício. Até porque a gente tem um princípio, tanto no processo penal quanto no processo civil, né? A gente vai ter o quê? O princípio da inércia da jurisdição. O magistrado, ele deve se manter inerte, ele deve ser provocado pela parte autora, que nesse caso vai ser ou o Ministério Público, ou o ofendido, a vítima, ou algum representante legal, no caso da ação penal privada. E, voltando aqui para o nosso slide, quem então vai ter a iniciativa para começar esse processo vai ser a parte autora, e não o magistrado. E aí, de iniciativa pública, o que, que a gente vai ter? Incondicionada a representação, essa vai ser a regra. Condicionada a representação que pode ser da vítima, ou no caso aqui, o que, que a gente tem? Requisição. Tinha colocado representação. Requisição do ministro da Justiça. Quando a ação penal for de iniciativa privada, o que, que a gente vai ter? Uma ação de iniciativa privada exclusiva, que é a ação penal de iniciativa privada comum, digamos assim, quando a gente está falando de crimes contra a honra, especialmente. De iniciativa privada personalíssima, nesse caso, somente o ofendido e somente ele, nenhum representante legal, no caso da morte dele, vai poder oferecer essa ação penal. E ainda a gente vai ter a hipótese da ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, que a gente começou a falar na aula passada, quando o Fábio trouxe o exemplo, que vai se dar em que caso? Quando, na verdade, o crime praticado era de ação penal de iniciativa pública, mas o Ministério Público quedou-se inerte. O que, que ele fez? Ele não se manifestou, ele não ofereceu a denúncia no tempo razoável. Então, a parte que se sente ofendida pode oferecer ação penal privada subsidiária da pública, fazendo as vias do Ministério Público, nesse caso, no oferecimento da ação. Mas a gente já vai falar sobre cada uma dessas ações separadamente, beleza? Só introduzindo o tema. Então, o que, que a gente tem? A regra é do artigo 100 do Código Penal. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Ou seja, foi o que a gente falou na aula passada. No Código Penal, se a gente for olhar a redação dos tipos penais que estão lá estabelecidos, a maioria dos casos, a grande maioria, quando a gente está falando de roubo, de extorsão, de homicídio, de furto, de lesão corporal, de crimes sexuais, o que, que a gente vai ter? Que a ação penal vai ser pública. Na verdade, a gente não vai ter essa redação traduzida no Código Penal. Por quê? Porque a regra de que a ação penal seja pública, excepcionalmente, e nesse caso a lei vai dizer expressamente quando que vai se tratar de uma ação penal privada ou condicionada à representação, né? Ou pública condicionada à representação. Então, vamos ver um exemplo? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, do Código Penal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Parar a apresentação.
Vamos olhar aqui o Código Penal. Todo mundo vendo meu código? O site do Planalto? Deixa eu olhar vocês aqui. Sim, beleza, ótimo. Então vamos lá, gente, olha só. Capítulo 5 dos crimes contra a honra. Aqui a gente tem calúnia, difamação, injúria. O que a gente vai ter nas disposições comuns? As penas cominadas, certo? A possibilidade de retratação. Olha aqui. Nos crimes previstos nesse capítulo, artigo 145. Somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Aqui, se só se procede mediante queixa, o que a gente tem? Um exemplo de ação penal de iniciativa privada. Agora, se a gente passar, por exemplo, para o artigo 121 do Código Penal, homicídio. Homicídio simples, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos, a gente vai ter o quê? Caso de diminuição da pena, a gente vai ter disposição sobre homicídio qualificado, a gente vai ter feminicídio, que mais? A gente vai ter outros casos de aumento de pena, homicídio culposo, aumento da pena, o feminicídio que passou a ser um crime autônomo, né, que deixou de ser uma qualificadora. Então, ó, coautoria, vicaricídio, aqui a gente já entra em induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Em lugar nenhum a gente tem a menção à ação penal pública. Por quê? Porque essa é a regra. A regra se dá quando o legislador está sendo silente no Código Penal. Portanto, a gente só vai aplicar a ideia da ação penal de iniciativa privada ou a ação penal pública condicionada à representação quando o legislador expressamente disser. Ok, gostei, agora que eu vi os joinhas que vocês estavam dando. Deixa eu fechar, então, o código, vou voltar para o nosso material. Apresentar outra coisa. Janela, ação penal. Ó, ótimo. Voltamos aqui, então. Então, vamos para a ação penal de iniciativa pública incondicionada. A ação penal de iniciativa pública incondicionada tem como titular, que a gente já viu, o Ministério Público. Vide artigo 24 do Código de Processo Penal, artigo 100 do CP e artigo 129, inciso 1 da Constituição. Artigo 129, inciso 1 da Constituição, lembrando a vocês, fala justamente das atribuições do Ministério Público. Dentre eles, uma das atribuições privativas do Ministério Público é o oferecimento da denúncia da ação penal pública incondicionada. Quais são os princípios norteadores? A gente chegou a falar sobre eles ontem. Oficialidade, ou seja, o Ministério Público é o órgão oficial que vai oferecer a denúncia, a peça inicial. Obrigatoriedade ou legalidade processual. O que a gente vai ter aqui, nesse caso? A ação penal é obrigatória. E aí eu trouxe para vocês aquela ideia sustentada pelo Rogério Sanches, de que ainda que a gente tenha uma medida despenalizadora, por exemplo, suspensão condicional do processo, o ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, ainda assim, a gente vai aplicar o princípio da obrigatoriedade, porque a obrigatoriedade seria justamente do Ministério Público agir, atuar. Então, até destaquei aqui, o MP é obrigado a agir. Isso englobaria, então, tanto o oferecimento da denúncia, quanto a NPP e a transação penal, quanto a suspensão condicional do processo também, ok? Indisponibilidade, o Ministério Público não pode desistir da ação penal proposta, nem do recurso interposto. Então, não pode desistir da ação penal, grifando aqui, ó, nem do recurso interposto. Agora, pergunto a vocês. Aqui vocês já vão conseguir ler, né? Aqui é difícil, porque eu gosto de passar pergunta para a turma, mas a gente já falou sobre isso ontem. Então, eu vou continuar aqui no slide.
Em relação ao recurso, o MP é obrigado a recorrer? Não, ele não é obrigado a recorrer. Por exemplo, se ele entender que ao longo do processo se tratava realmente de uma causa de exclusão da ilicitude, se a gente tinha, por exemplo, uma hipótese de legítima defesa, de estrito cumprimento do dever legal, o MP chega a essa conclusão junto com o juiz, junto com a defesa, pede, inclusive, opina pela absolvição daquele sujeito, e ao final o sujeito é absolvido, ele não está obrigado a recorrer daquela sentença absolutória. O que vai acontecer? Agora, caso o MP recorra, caso ele concorde, quer dizer, perdão, discorde da sentença e recorra, ele tem que seguir com esse recurso até o final, ok? Essa é a ideia da indisponibilidade. Então, olha só, renúncia não se confunde com desistência. Se ele renuncia ao recurso, não tem problema, porque isso está dentro da liberdade institucional dele, ok? Mas aqui, quando a gente está falando da desistência, aí não seria cabível, justamente porque vai se aplicar o princípio da indisponibilidade da ação penal. Vamos lá. Suspensão condicional do processo, aí vai ter a ver com isso, por quê? Porque nesse caso, na suspensão condicional do processo, a gente tem aqui uma condição de prosseguibilidade. Certo? O que vai acontecer? O processo já se iniciou na suspensão condicional do processo. E aí podem ser oferecidas condições para que aquele réu, aquele denunciado, porque ele já foi denunciado, ele não tem o processo finalizado, certo? Vai ser declarada ao final extinta a punibilidade daquele sujeito desde que ele preencha determinadas condições. Então, aqui poderia ser uma hipótese de indisponibilidade, porque caso esse sujeito ele preencha as condições da suspensão condicional do processo, a ação penal ela não vai prosseguir. Em intranscendência, a gente também já falou que da mesma forma que se aplica o princípio da intranscendência da pena, inclusive eu falei com vocês que hoje a gente fala, a doutrina moderna, né, vai tratar a intranscendência como uma transcendência mínima, porque é impossível a pena não passar completamente da pessoa do condenado, sempre vai passar, e de uma forma, muitas vezes, muito expressiva. No caso da ação penal, o que a gente vai ter? A ação penal somente pode ser proposta contra o autor do crime. Eu dei até um exemplo, né? Eu vou processar a Lauane. Eu vou processar a Lauane pela prática do crime de furto, tá? Eu, enquanto Ministério Público. Eu posso processar a mãe, a avó de Lauane? Não. Justamente por conta do princípio da intranscendência, até porque ela é a autora daquele fato típico, né? Inclusive, no nosso direito penal, o que a gente tem? Deixa eu olhar para vocês aqui. Prevalece a ideia do direito penal do fato e não o direito penal do autor. A pessoa vai ser responsabilizada pelo fato delitivo que ela cometeu, e não por ser ela própria, por características próprias. Voltando aqui. Indivisibilidade, o que é isso? Apesar de muitos ensinarem que esse princípio que é o princípio que vigora na ação penal pública incondicionada, isso a gente também já falou ontem, né? A gente chegou a falar, acho que a gente parou aqui na condicionada representação. Mas só voltando aqui, o que esse autor vai sustentar? Que, em determinados casos, se o Ministério Público ele não tiver um lastro probatório mínimo para um dos agentes, ele não precisa denunciar aquele agente naquele momento. Então, aqui eu estou olhando para as telinhas, né, de Laércio, Lorena e seu Paulo. Vamos supor que contra Laércio existe lastro probatório, a ação penal ela está madura para ser oferecida e ser recebida pelo Poder Judiciário. Então, nesse caso, o que esse autor vai sustentar? Que poderia o Ministério Público oferecer a ação penal em face de Laércio, num primeiro momento, e depois, no momento mais oportuno, que favorecesse a estratégia do processo, caberia o oferecimento da denúncia contra Lorena e contra seu Paulo. Ok? Isso vai fazer diferença quando a gente estiver falando principalmente sobre ação penal de iniciativa privada. Em regra, o que a gente vai estabelecer? Que a ação penal vai ser indivisível em todos os casos. Vamos lá, agora a gente entra em ação penal pública condicionada à representação.
Se a ação penal é condicionada à representação, mas ainda assim ela é pública, o que que a gente tem aqui, gente? Que quem vai ser o responsável, quem vai ser o titular dessa ação penal? E aí, me respondam aí no chat. Agora abri o chat aqui para olhar vocês. Quem vai ser o responsável por essa ação penal, por oferecer essa ação? Para ver se vocês estão me acompanhando, se estão viajando, fazendo comida, tomando banho. Isso, ó, lá respondeu, Luan também, MP, o Ministério Público. Muito bem. Por quê? Porque a ação é pública, ela não deixa de ser pública, ainda que ela seja condicionada à representação. Mas nesse caso, o que que a gente vai ter? A gente vai ter uma condição específica de procedibilidade. Por quê? Porque o processo ainda não começou, né? Antes do oferecimento da denúncia. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Ah, aqui eu já tinha até grifado, né, antes de escrever aqui para vocês. Mas vamos lá, então. Sendo de iniciativa pública, nesta modalidade de ação, a titularidade continua sendo do MP, que, no entanto, não pode agir de ofício, pois ele depende da prévia manifestação de vontade do ofendido. Essa prévia manifestação de vontade do ofendido, ela vai ser justamente a representação, que vai ser a condição de procedibilidade. Então, artigo 24, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então, tanto a representação quanto a requisição são condições específicas de procedibilidade, ou seja, sem elas o processo não pode ter início. Beleza. O que a gente vai ter aqui, né, que eu anotei? Misto de oportunidade, obrigatoriedade. Por quê, gente? A gente falou que a ação penal pública incondicionada, deixa eu voltar aqui para vocês, para olhar vocês. A gente já falou que a ação penal pública incondicionada, ó, o Luan falou que estava lendo um artigo sobre essa temática agora há pouco. Ô, Luan, daqui a pouco eu vou te fazer perguntas então, hein? Vou querer que você apareça aqui na câmera. Tô brincando, relaxa. Quando a gente está falando da ação pública incondicionada, o que vigora? Vigora o princípio da obrigatoriedade. A partir do momento que as condições da ação são preenchidas, juntamente, né, porque a gente vai tratar isso como uma condição da ação. Quais são as condições da ação? Pela doutrina majoritária, né? O que a gente vai ter? Legitimidade, interesse processual ou interesse de agir. No processo penal, a possibilidade jurídica do pedido, que a gente não vai aplicar no processo civil, mas aqui a gente vai aplicar. E a justa causa, que é o lastro probatório mínimo. O que vai ser a justa causa? Materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação. Beleza. A partir do momento que o MP encontra essas condições da ação, que essas condições estão preenchidas, ele é obrigado a oferecer a ação penal. Por quê? Porque ele é o fiscal da lei, ele é o fiscal da ordem pública, então ele precisa fazer alguma coisa para continuar fiscalizando a ordem pública. Ainda que essa coisa seja oferecer uma ação penal para buscar a tutela jurisdicional, a atuação do Poder Judiciário na coerção de determinado delito. Ok. Aí, o que a gente vai ter aqui no princípio nessa ideia de obrigatoriedade e oportunidade? Por quê? A partir do momento que o MP recebe a representação, ele é obrigado a oferecer essa ação penal. Claro, desde que preenchidas as condições da ação. Ok. Por que a gente fala em oportunidade? Porque a oportunidade aqui vai estar a cargo do ofendido. Porque é o ofendido que vai precisar se manifestar. Caso aconteça determinado crime contra esse ofendido, e esse ofendido deixe de se manifestar num prazo decadencial, que a gente já vai ver que é um prazo de 6 meses, ele perdeu esse direito de se manifestar. Ele perdeu esse direito. O que a gente fala aqui, né? A gente fala que é um prazo, o decadencial está relacionado a um direito potestativo. Ele tinha esse direito de fazer com que o MP agisse, movimentasse todo o aparato no sentido de oferecer a ação penal, porque não deixa de ser uma ação penal pública. Só que, na medida que esse ofendido não é obrigado a prestar essa representação,
não é obrigado a comparecer à polícia, não é obrigado a comparecer à polícia. Tem gente que deu uma travada aqui. Dê um joinha aí para mim, para saber que vocês estão comigo. Ainda, né? Tá. Melhorou? Agora eu voltei a me mexer na tela. Melhorou? Laone falou que travou, Lorena deu joinha, agora voltou. Foi, Melhorou. graças a Deus. Pronto. Gente, quando eu não tiver, quando travar de novo e eu não perguntar, é porque eu não estou olhando para vocês, tá certo? Eu estou olhando para a tela. Então, qualquer coisa, vocês habilitem o microfone aí e me enviam. Oi? Alguém me chamou? Não, acho que alguém só liberou o microfone sem querer. Tá, beleza. Então, voltando aqui. Na medida em que o ofendido ele não é obrigado a comparecer à delegacia ou ao Ministério Público para denunciar aquela prática, não denunciar no sentido da denúncia, mas de fazer saber um órgão público daquela ofensa a um determinado direito, ele aqui vai vigorar o princípio da oportunidade, porque vai depender dessa opção ou não dele por representar, ok? Por isso que a gente vai falar aqui, voltando para a nossa tela, num misto de oportunidade e obrigatoriedade. Havendo representação ou requisição do ministro da Justiça, o Ministério Público, detectando lastro probatório mínimo, deve agir. Chegamos à representação do ofendido. Beleza, o que a gente vai ter aqui? A representação deve ser oferecida perante a autoridade policial, o Ministério Público ou ainda ao juiz, pelo ofendido ou pelo procurador com poderes especiais. A regra é de que essa representação ela tem que ser escrita, ou ainda, se ela for oral, por exemplo, se a parte compareceu ao Ministério Público, foi atendida por um promotor de justiça, num atendimento diário, num atendimento de plantão, essa representação, o ideal é que ela seja reduzida a escrito, ok? Agora, não precisa observar nenhuma outra formalidade, não precisa ser uma peça específica, não precisa observar nenhuma formalidade quanto ao que a vítima mencionou, algum tipo de pergunta que foi feita à vítima, não. Agora, precisa ser reduzida a escrito, por quê? Porque isso depois vai constar na própria ação penal, nos anexos da ação penal. Quem tem legitimidade para representar? Vítima menor de 18 anos, somente se o representante legal puder oferecer a representação. Se a vítima não tem pai nem mãe, representa quem tem a guarda fática ou jurídica da criança ou adolescente. Agora fica a dúvida. Por quê? Vamos supor, foi cometido um crime contra uma vítima menor de 18 anos. Então, essa vítima, né, ela precisa desse representante legal para representar os seus interesses. Mas acontece num caso concreto de que ou a vítima, ou a ofensa praticada contra essa vítima foi feita pelo pai ou pela mãe, ou essa vítima, os interesses do pai ou da mãe são colidentes com essa vítima, os pais não concordam com a representação feita por essa vítima da ofensa, o que vai acontecer? Aí a gente entra nessa segunda hipótese. Se os interesses da vítima menor de 18 anos colidirem com os dos seus pais, nomeia-se um curador especial. Esse curador especial, a doutrina majoritária entende que pode ser qualquer pessoa que tenha interesse no caso, certo? Que tenha alguma relação com a vítima e que possa representar os interesses dela para fazer a representação do delito, né? Eu estou falando representação duas vezes, mas vocês conseguem entender que, em um caso, a gente está falando de representação quando a parte não tem capacidade. A ideia é mais da representação no aspecto processual, ok? Quando a gente está falando, inclusive, de direito civil, de direito processual civil, quando, por exemplo, a gente tem uma parte autora, quando a gente está falando sobre pensão alimentícia. Pensão alimentícia é um caso que geralmente vai ser hipótese de representação processual. A gente tem a pensão alimentícia, quando o autor é uma criança, por exemplo, ele não pode peticionar em nome próprio, né? Então, quem que vai poder representar? Quem que vai ter a capacidade processual para figurar no processo? Está travando? Vou esperar um pouquinho, vou ver se vai voltar. Quem vai ter a capacidade? A mãe, por exemplo, né, a genitora, ela vai ser a representante dessa parte autora.
contra o pai, que é o réu, eventualmente. Então, a gente está falando aqui tanto de uma representação dos interesses, quanto a representação efetiva enquanto condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, certo? Gente, eu vou entender que parou de travar, tá? Eu vou seguir aqui. Beleza. Ok, o que que a gente vai ter aqui? Se a vítima for pessoa jurídica, a pessoa jurídica, quando vítima de um delito, também pode oferecer a representação, que vai ser o quê? Vai estar presente no estatuto, vai ser uma pessoa que está elencada no estatuto, no contrato social da empresa, vai estar indicada para responder pela sociedade em juízo, ou no caso de silêncio, ou seja, se nem o estatuto, nem o contrato social indicarem essa pessoa, esse responsável, que pode ser um advogado, pode ser geralmente o representante, o sócio administrador daquela empresa, por quem tiver o poder de administração. Vítima maior de 18 anos tem a capacidade exclusiva para representar, certo? Exceto em caso de morte. O que a gente vai ter aqui? Em caso de morte ou ausência da vítima, ausência naqueles casos específicos trazidos pelo Código Civil, tá, gente? Que a gente vê lá no início, quando a gente está estudando direito civil na faculdade, vocês com certeza viram as hipóteses de ausência, que inclusive estão no início do Código Civil também. O que a gente vai ter? Vai passar ao CAD. CAD, que hoje a gente vai chamar de CCAD, tá certo? Por quê? Porque a gente vai englobar tanto cônjuge quanto companheiro, por entendimento jurisprudencial, ascendente, descendente e irmão. Essa regra está estabelecida lá no artigo 24, parágrafo 1º do Código Penal. Eu não vou ficar lendo, aqui na verdade é do CPP, eu não vou ficar lendo todas as disposições, gente, do Código, tanto do CPP quanto do CP, eu já expliquei para vocês ontem que o tema da ação penal, ele está regido tanto no Código de Processo Penal quanto no Código Penal, porque senão isso vai tomar muito tempo da aula, tá certo? Mas eu já deixei aqui no material elencado quais os artigos que vocês precisam ler. Inclusive, eu acho interessante, tanto para a prova quanto para estudo geral de vocês, que vocês leiam os capítulos que versam sobre a ação penal, tanto no Código Penal quanto no CPP, certo? Até porque muita questão de prova, principalmente prova de múltipla escolha, vai cobrar texto de lei. Vamos lá, então. Retratação da representação. O que é a retratação da representação? A retratação, ela tem a ver com o arrependimento. Então, é o quê? A vítima, o ofendido, ela voltou atrás, ela se arrependeu de prestar essa representação, de acionar o Poder Judiciário, né, através, ainda que seja do Ministério Público, no oferecimento da denúncia. Então, vamos lá, a retratação poderá se dar até o oferecimento da denúncia. Artigo 25 do CPP. Aqui eu achei interessante ler, por quê? Porque tem justamente a ver com a etapa, o momento em que vai ser, até quando pode ser feita essa retratação, até quando pode acontecer esse arrependimento. A representação, perdão, será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, aqui a gente não está falando no recebimento da denúncia. A partir do momento em que o Ministério Público ele enviou aquela denúncia para apreciação do Poder Judiciário, a partir do momento, né, que aí Tainara, quando eu falava, né, do oferecimento da denúncia, Tainara terminou a petição dela, mandou para a promotora responsável para corrigir a petição, para revisar o que está escrito lá. A promotora entrou no sistema do Ministério Público, clicou no botãozinho de distribuição, pronto, foi oferecida a denúncia. Depois disso, não cabe mais a retratação do ofendido, certo? Mais uma vez, artigo 102, vamos lá, do CP. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Tem exceção? Tem exceção. O que a gente vai ter aqui? Lei Maria da Penha. Nas ações penais públicas condicionadas à representação ofendida de que trata essa lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia. Então, pode ser ainda que depois do oferecimento da denúncia, certo?
e ouvindo o Ministério Público. Só que o que a gente tem aqui, né? A ideia do delito de ameaça era única, basicamente, que envolvia a Lei Maria da Penha, que envolvia violência no contexto familiar, violência doméstica, que dependia da representação. Só que o que aconteceu? A gente teve uma alteração legislativa e hoje, desde 2024, o delito de ameaça, nesse contexto, vai ser o quê? Vai ser tratado através de ação penal incondicionada. O que a gente vai ter hoje? Basicamente, sobrou o delito de stalking, lá no 147A, parágrafo 3º do Código Penal. Só no caso de stalking que vai caber a aplicação desse regramento do artigo 16 da Lei Maria da Penha, certo? Vamos ler rapidinho aqui, que eu acho que esse vale a pena. Como é um tipo penal mais recente, às vezes vocês não chegaram a pegar quando vocês estavam, olha, de 2024. Ah, não, em 2024 acho que vocês já estavam tendo o direito penal, né? Mas a gente lê junto aqui rapidinho. Vamos lá. Aqui, na verdade, tá bullying. Peraí. Não, é no 147, perdão. 147A, ó. Perseguição ou stalking. Perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Aqui tem a pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança, adolescente, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 desse Código. Beleza. Aqui, ó, parágrafo 3º. Somente se procede mediante representação, certo? Então, aqui a gente vai aplicar o artigo 16 da Lei Maria da Penha. Deixa eu olhar para vocês, ver se vocês estão conseguindo me acompanhar. Até aí, beleza? Conseguiram entender essa exceção da Lei Maria da Penha? Ótimo. Regra, retratação da representação é até o oferecimento da denúncia. No caso do artigo 16 da Lei Maria da Penha, pode ser depois do oferecimento da denúncia, mas antes do momento da representação, antes do recebimento da denúncia, mediante oitiva do MP e diante do Poder Judiciário, diante da figura do juiz, numa audiência especial. Nesse caso, não cabe mais para ameaça, vai caber tão somente no crime de stalking do 147A do Código Penal. Show, deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Ah, peraí que eu tô com... Ô, gente, eu li o... Perdão, tá vendo? Eu não me dou bem com tecnologia, não, gente. Eu li o Código Penal para vocês, eu crente que eu estava compartilhando a tela, assim, selecionando o texto, mas eu só estava lendo para vocês. De qualquer forma, vocês conseguiram me acompanhar. Então, vamos lá, voltando para o slide. Questão. É possível que a vítima reconsidere a retratação, manifestando a vontade de ser processado agente? Ou seja, vítima se retratou, certo? Retratação cabe até o oferecimento da denúncia. Aconteceu a retratação. A vítima se arrependeu de se retratar, ou seja, se arrependeu de se arrepender. Então, ela deseja seguir com a representação. Ela deseja que o Ministério Público continue com aquela ação penal. Qual o entendimento que prevalece? Sim, desde que ocorra no prazo decadencial de 6 meses. Qual é o prazo decadencial de 6 meses? Vamos lá. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai, lembra que eu falei? Que tem a ver com a decadência, porque é um direito potestativo, do direito de queixa ou de representação, se não o exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. Ou no caso do parágrafo 3º do artigo 100 desse código, do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. Gente, isso aqui é importante, tá certo? Por quê? A gente está falando aqui do prazo em que se descobre quem é o autor do delito. A gente não está falando necessariamente do prazo a partir do qual se ocorre o delito. Porque pode ser que o delito ocorra na data de hoje, por exemplo, 8 de maio de 2026, mas que aquele ofendido ele só venha a saber quem foi o autor daquele delito daqui a um ano.
Esse prazo decadencial de 6 meses, que é o prazo que o ofendido tem para procurar o MP, para procurar uma delegacia, para informar que o crime aconteceu, ele vai ser contado a partir da data em que se sabe quem é o autor do crime, beleza? Isso vai se aplicar da mesma forma à ação penal pública, perdão, tanto a ação penal pública condicionada à representação, quanto a ação penal privada, certo? A gente vai ter, nos dois casos, o prazo decadencial de 6 meses. A diferença vai ser a seguinte: no caso da condicionada à representação, a gente está falando da representação em si, não está falando do oferecimento da ação penal. No caso da ação penal privada, a gente está falando propriamente do procedimento processual, tá? Do oferecimento da queixa-crime por aquela parte ofendida. Então, a parte, em 6 meses, ela vai ter que apresentar, distribuir aquela queixa-crime mediante o Poder Judiciário, certo? Vamos lá. Extensibilidade da denúncia. Por fim, no que concerne à representação na hipótese de coautoria, em que só tenha havido menção a um dos autores do fato criminoso, é possível ao MP denunciar todos os que concorrem para a infração penal. A esse fenômeno dá-se o nome da extensibilidade da denúncia. Por quê, gente? O que tem a ver aqui, né? Vamos supor, a vítima representou ao Ministério Público. Deixa eu voltar aqui para olhar para vocês. A vítima representou o Ministério Público. Deixa eu olhar aqui para o quadro, vou olhar para o chat. Luan, Lauane e Bruna são os meus criminosos da vez, tá certo? E Laércio, que está aparecendo no videozinho para mim, é a vítima. Laércio foi vítima de determinado crime de ação penal pública condicionada à representação. Laércio denunciou não, né? Fez a representação em relação a Luan. Por quê? Porque no momento em que ele foi denunciar, ele foi, vício de expressão, gente, falar denunciar, mas que ele foi expressar, que ele foi levar a conhecimento das autoridades o crime que tinha acontecido, só se sabia da autoria de Luan, apesar dele saber que outras pessoas estavam participando daquele delito, mas naquele momento ele só pôde falar sobre a autoria de Luan. O que se tem, né? O que está escrito aí? Ó? Na verdade, a vítima representa o fato. A vítima, ela vai denunciar, ela vai falar, ela vai levar a conhecimento das autoridades o fato que aconteceu. Então, o crime que foi praticado contra ela. Ela não está falando necessariamente dos autores do delito, porque muitas vezes ela não vai saber quem foi o autor do delito, né? Não vai saber, inclusive, eu estou falando assim, não vai saber a identidade. Ela sabe que 3 pessoas praticaram aquele delito contra ela, mas não sabe necessariamente a identidade daquelas pessoas. O que vai acontecer? Se no curso da investigação o MP descobrir, vier ao conhecimento que, na verdade, aquele fato foi praticado em coautoria por Luan, Lauane e Bruna, tadinhos, foram os que foram respondendo aqui no chat, mas eu estou tratando eles como criminosos, é possível, sim, a extensibilidade. Não vai depender da representação da vítima contra essas 3 pessoas, ok? A denúncia pode ser oferecida, sim, contra os 3. Por quê? Justamente porque essa representação ela vai se estender. Os efeitos dessa representação vão se estender, sextou, vão se estender aos demais coautores da ação. E aí, gente, antes da gente tratar sobre requisição do ministro da Justiça, vamos dar um intervalinho. Voltando, gente. Voltando para o nosso material. Agora a gente vai falar sobre requisição do ministro da Justiça. Lembrando mais uma vez que aqui também é uma hipótese de ação penal de iniciativa, vou colocar assim, de iniciativa pública, só que nesse caso tem mais uma condição de procedibilidade. Que condição de procedibilidade vai ser essa? Vai ser justamente a requisição do ministro da Justiça, certo? Qual é o principal caso? Que eu até falei com vocês na semana passada, é ótimo, né? Na aula passada, ontem. A aplicação da requisição nos casos de crimes contra a honra do presidente da República, conforme artigo 141, inciso 1, cumulado com, esse Czinho aqui, barra C, chama cumulado com. Quando vocês quiserem mencionar mais de um artigo na fundamentação jurídica, vocês vão usar esse termo, caso alguém ainda não saiba disso. Artigo 145, parágrafo único do Código Penal. Mas, para além disso, a gente vai ter outras 2 hipóteses. Quais são?
nos crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil e nos crimes contra a honra praticados contra chefe de governo estrangeiro, certo? O que a gente vai ter aqui? A ideia de requisição, gente, requisição, quando a gente está falando judicialmente, no âmbito do processo, quando a gente está falando no âmbito da Constituição, por exemplo, o que a gente vai ter? A ideia de requisição está muito associada a uma ordem, a um mando, né? O que a gente vai ter aqui? Na verdade, essa requisição, o termo é requisição para conseguir diferenciar da representação, mas acaba que não é uma ordem propriamente dita. Por quê? Porque aqui também vai vigorar o princípio aquela ideia de oportunidade e obrigatoriedade do Ministério Público. Por quê? Aqui, o que a gente vai ter? A requisição significa exigência. Por exemplo, requisição de abertura de inquérito pelo Ministério Público. É uma ordem que precisa ser obedecida pelo delegado de polícia. Mas quando nos referimos à requisição do ministro da Justiça como condição de procedibilidade, a palavra requisição tem outro sentido, o de permitir a ação penal, autorizar a persecução penal. Então, é um pedido de autorização. Por quê? Porque ainda que o ministro da Justiça promova essa requisição, caso o membro do MP ele não encontre o lastro probatório mínimo, ele entenda que não foi preenchida alguma das condições da ação penal, então, por exemplo, a parte contra a qual o ministro da Justiça está prestando essa requisição, uma parte ilegítima, isso pode acontecer, ou então não existe uma materialidade do crime, de que ocorreu efetivamente um crime, de que um crime foi praticado, não se sabe exatamente quem foi o autor daquele delito contra a honra do presidente da República ou de um chefe de Estado estrangeiro. Nesse caso, o MP não vai precisar obedecer a essa ordem, justamente porque a requisição, no caso, enquanto uma condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, ela vai ser mais um pedido, ou seja, uma autorização para que o MP possa prosseguir com aquela ação penal pública, certo? Que ele possa oferecer aquela ação penal. Da mesma forma que a representação. Então, atenção, ao contrário da representação, isso aqui é importante. No caso da representação, o que a gente tem? Um prazo decadencial de 6 meses. Matheus deu ar da graça, apareceu aqui pra gente, com o seu sorriso caloroso. Daqui a pouco eu vou pedir para ele desmutar o microfone para dar uma risada. Hoje, Matheus, estou brincando, tá? Eu implico, mas eu implico só com quem eu gosto, com a turma. Vocês sabem que minhas brincadeiras são inocentes. Não gosto de perturbar ninguém. Mentira, só um pouquinho. Eu gosto de perturbar um pouquinho vocês. Mas só para vocês acharem graça, ficarem mais presos na aula. Matheus vai dar uma risada pra gente aí. Aí, a Ediclan já deu o tostão da palavra, o tostão da sua voz, para falar que o Matheus está dando risada aqui. Agora eu tô vendo vocês. Gente, eu não estou compartilhando a tela. Perdão, peraí. Vou compartilhar a tela de novo para vocês acompanharem comigo. Pronto, muito bem. Então, importante, gente, ao contrário da representação, porque a representação tem o prazo de 6 meses, a contar da autoria, do conhecimento da autoria do fato. A requisição não se submete a prazo decadencial, razão pela qual pode ser feita a qualquer tempo, respeitado, contudo, o prazo prescricional. Então, aconteceu a ofensa ao presidente da República hoje, o ministro da Justiça ele não vai precisar obedecer o prazo de 6 meses para apresentar essa requisição ao Ministério Público. Então, ele, digamos assim, hoje, dia 8 de maio, a autoria já foi conhecida hoje do delito que foi praticado, ele não vai precisar se submeter, como é que eu posso dizer, se apertar, digamos assim, nesse prazo de 6 meses, que seria o quê? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, até novembro de 2026, para apresentar essa requisição. Essa requisição pode, inclusive, ser apresentada daqui a um ano que vem, ou no meio do ano que vem, mas a gente vai ter que respeitar o quê? A prescrição do delito. Uma vez que o delito está prescrito, aí a gente vai seguir o regramento do Código Penal, né, a partir
vai contar a partir da quantidade de pena que vai ser combinada aquele delito, e a partir daí a gente vai olhar para a prescrição, aí realmente ele não vai poder mais apresentar essa requisição, tá certo? Aí o MP também não vai poder oferecer ação penal, por quê? Aí, ainda que ele apresente essa requisição depois da prescrição, por que o MP não poderia oferecer a ação penal? A gente falou sobre isso ontem. Quem que chuta aí no chat? E aí, eu vou esperar. Vocês sabem que isso eu deixo vocês desconfortáveis mesmo. Vou repetir, tá? No caso do ministro da Justiça esperar 2 anos, 3 anos, 5 anos que seja, é porque aqui a gente tinha que olhar a pena do crime contra a honra. Mas vamos supor que ele espere um tempo muito exacerbado e que aquele crime esteja prescrito, certo? Mas ainda assim ele vai e faz a requisição ao Ministério Público de que o Ministério Público ofereça uma ação penal tratando daquele delito. Por que o Ministério Público não vai poder oferecer essa ação penal? E aí, quem lembra? Quem lembrar vai ganhar 200 pontos na prova. É porque já está prescrita? Porque já está prescrita. Não, porque já está prescrita foi a dica que eu dei. Mas por quê? Onde que isso vai se inserir? 300 pontos na prova. Aumentei. Eu não entendi a pergunta, cortou. Cortou a pergunta? Acho que é por causa das condições da ação, no caso, né? Não cumpriu os critérios de condições. Né? Aí, e que condição da ação? Como é a pergunta, Pro? Repete, por favor. Luan, é o seguinte. Lorena colocou o prazo decadencial. Mas nesse caso, Lorena, o ministro da Justiça não vai submeter. A requisição não se submete a prazo decadencial, só a representação, certo? Ele vai precisar submeter a prescrição, o prazo prescricional do delito. Porque o prazo prescricional, ele está falando sobre o delito, sobre a persecução penal em relação àquele delito. O prazo decadencial, ele fala sobre o direito, o dever de manifestar essa requisição, tá? Vamos lá. Luan perguntou qual foi o caso. O crime estava prescrito, já tinha ultrapassado o prazo decadencial, por quê? Porque o ministro da Justiça não se submete a prazo decadencial, mas o crime estava prescrito, o ministro da Justiça foi e comunicou ao Ministério Público a ocorrência desse delito. E requisitou o quê? Requisitou o oferecimento da ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Nesse caso, por que o Ministério Público não pode oferecer essa ação penal? Ediclan já deu a dica. Descumpriu... Eu vou dividir a pontuação. Fala, Ediclan. Descumpriu a questão dos requisitos, da condição da ação. Condição da ação. Seria de uma das condições da ação. Qual a condição utilidade? A utilidade. Muito bem. Nessa parte da utilidade. Eu vou anotar aqui, senão eu vou esquecer. Ediclan vai ganhar 300 pontos extra na prova. Obrigado. Vocês conseguiram entender, gente? Gostei disso. Eu vou falar que as perguntas vão valer ponto, porque aí vocês vão responder, vão se manifestar mais, vão prestar mais atenção. Cadê Ediclan? Eu tinha falado bem antes, viu? Pode olhar na gravação aí. Vamos ver se eu vou sortear mais uma perguntinha até o final da aula. Eu tinha falado bem antes, pode olhar na gravação. Tá bom, Laércio. Laércio falou isso, falou dentro da utilidade. Não, eu falei utilidade. Falou? Mas então, pode olhar na gravação aí. Bem antes. Espera aí. É porque a gente sabe o que a gente vai fazer agora? Eu vou falar para vocês levantarem a mão, tá? Porque eu não estou nem acostumada com mais de um aluno perguntando ao mesmo tempo em videoaula. Aí o áudio de Ediclan já passou em cima saindo a voz.
Pronto. Luan, eu ganho o quê? Eu pedi para a senhora repetir a pergunta, por isso que eles acertam. Ô, Luan, eu vou pensar no seu caso, tá? Ah, meu Deus, para que eu falei antes, Luan. Vai virar uma distribuição de pontos, uma loucura. Falei antes da sua dúvida, Luan. Vamos ver se eu faço mais uma pergunta até o final da aula. Gostei disso. Para aula presencial, vamos ver se eu adoto isso. Tá certo, gente. Agora a pergunta, ó, eu vou tapar aqui. Claro que essa aqui não vai valer ponto, mas eu quero contar com a reflexão de vocês. Não vai valer ponto porque eu ainda não dei esse conteúdo, vocês não são obrigados a saber. Mas o que vocês acham? Cabe ou não retratação da requisição? É até uma questão interessante. Aí, pode mandar no chat, sim, não. Manda um joinha ou manda sim. Joinha para sim, joinha invertido para não. Cabe ou não retratação da requisição? Laércio respondeu que sim. Matheus também que sim. Nilma também que sim, Gabriel que sim, todo mundo acha que sim. Pois agora eu peguei vocês. Não cabe retratação da requisição. É possível. Qual é o entendimento que vai predominar na doutrina? De que, como nesse caso a gente não tem um prazo decadencial, como o ministro da Justiça ele pode fazer essa requisição a qualquer momento, desde que respeitado o prazo prescricional do delito, ele teve tempo suficiente para, junto com o presidente da República, né, que é o chefe de Estado, para pensar se eles iam promover essa requisição ou não, se eles iam dar andamento, né, em última instância, a uma ação penal contra o sujeito que cometeu o delito ou não. Então, se ele teve esse tempo necessário para refletir, se esse tempo foi tão grande, não caberia retratação, porque uma retratação nesse caso traria até uma insegurança jurídica. Justamente por quê? Porque o sujeito não saberia quando que ele seria processado ou não pelo Ministério Público, né, no caso, havendo uma requisição do ministro da Justiça. Então, voltando aqui para o nosso material, cabe retratação? Como não há prazo decadencial, prevalece que não se admite a retratação. Caso contrário, poderia haver grande insegurança política e jurídica. Ok? Concurso de agentes, se 2 ou mais pessoas cometerem um crime contra o presidente, prevalece bastar o ministro da Justiça requisitar a responsabilidade de um deles. Por quê? Porque a gente tem aquela ideia da extensibilidade, da extensão, a mesma que se aplica aqui na representação, vai se aplicar aqui no concurso de agentes, tá? No caso da requisição. O MP, fiscal da indivisibilidade da ação penal, incluirá na denúncia todos os autores de que, de qualquer modo, concorreram para o crime. Isso é importante, gente, inclusive, a indivisibilidade da ação penal. A gente vai ver que existem 2 institutos, né, dentro tanto do processo civil quanto do processo penal, e principalmente o que a gente vai falar aqui vai ser em relação à conexão. Por quê? Porque os casos, a possibilidade, né, de oferecer denúncias diferentes contra autores de um mesmo fato pode acabar acarretando, em última instância, uma insegurança jurídica muito grande. Por quê? Pode ser que a pena de um autor seja aplicada de uma forma, pode ser que o outro autor do delito, porque o processo vai ser conhecido por um outro juiz da instrução, possivelmente, seja aplicado de uma outra forma. Então, o que a gente vai ter? Tanto dentro do processo civil quanto do processo penal. A conexão se dá quando existem 2 ou mais processos que têm a possibilidade, que têm a chance muito grande de ter decisões conflitantes. Então, o que vai se fazer? Vai se juntar os processos em uma, Laércio mandou, ganha uma chance para a próxima. Não sei se atrasou agora que eu vi a mensagem. Então, vão se juntar esses processos para que eles sejam julgados por um mesmo juiz. No caso da indivisibilidade da ação penal, é justamente também para impedir que isso aconteça, certo? Então, se a gente tem vários autores de um mesmo fato, o ideal é que se ofereça a denúncia contra todos eles dentro de uma mesma denúncia. Mas caso ainda os fatos sejam diferentes, mas eles tenham uma relação entre si, por exemplo, foram crimes praticados por autores diferentes, mas dentro de um mesmo contexto, ou então foram diferentes crimes que foram praticados dentro de um mesmo contexto em que a decisão em separado pode gerar algum conflito.
na prolação da sentença, na aplicação da pena. Então, o ideal é que se juntem esses processos para que eles sejam resolvidos em conjunto, decididos em conjunto. Mas a gente vai falar... Eita, uma mosca aqui. Apareceu. Essa mosca, ela estava rodando aqui o tempo todo, eu não estava conseguindo localizá-la. Agora apareceu aqui na minha caneca. A gente vai falar sobre isso mais tarde, tá certo? Eu acho que na aula que vem a gente já consegue falar sobre conexão. Mas vocês lembram de conexão em processo civil? É basicamente a mesma ideia, certo? Vamos voltar aqui. Agora a gente entra na ação penal de iniciativa privada, gente. Então, voltando para aquele nosso esqueminha, a gente já concluiu a observação das ações penais, né, do gênero da ação penal de iniciativa pública. Então, eu vou até cortar aqui, ó. Vou cortar não, mas eu vou colocar em vermelho. Então, a gente já viu que a ação penal de iniciativa pública pode ser incondicionada, a regra, condicionada ou a representação, ou a requisição do ministro da Justiça. Agora, a gente vai passar a falar sobre a ação penal de iniciativa privada, que vai ser regida por princípios próprios. Alguns dos princípios aplicáveis à ação penal pública também vão se aplicar aqui, mas a gente vai ter algumas diferenças substanciais. Por exemplo, o princípio da obrigatoriedade. A ação penal de iniciativa pública, ela é obrigatória, uma vez que preenchidas as condições da ação, o Ministério Público está obrigado a oferecer aquela ação. Agora, na iniciativa privada, não. Uma vez preenchidos os requisitos, preenchidas as condições da ação, ainda que as partes sejam legítimas, ainda que a gente tenha o quê? Interesse, adequação, necessidade... Interesse no sentido de adequação e necessidade e utilidade, ainda que a justa causa seja preenchida, então, ainda que haja materialidade, indício suficiente de autoria e participação, ainda que o fato praticado no mundo concreto se adeque a um tipo penal, ainda assim, o que vai vigorar? Vai vigorar o princípio da oportunidade. Por quê? Porque cabe à vítima decidir se ela vai oferecer aquela queixa-crime ou não. A ação penal de iniciativa privada, ela pode ser exclusiva, personalíssima ou subsidiária da pública. Então, vamos lá. Aqui vai vigorar uma sistemática um pouquinho diferente, porque ela vai se assemelhar mais à ação penal de iniciativa pública, porque o MP ele pode continuar no processo, né? Então, vamos lá. Vamos olhar primeiro a ação penal de iniciativa privada. Desci demais aqui. Vamos lá. Na ação penal de iniciativa privada, o titular do direito de agir é o ofendido, quando conta com a capacidade processual ou seu representante legal. Então, por exemplo, se o ofendido for menor de idade, ele não vai ter capacidade processual. Quem vai representar vai ser o quê? O CAD, o representante legal. Não, perdão, CAD não. CAD aqui a gente está falando de sucessão processual. Aqui vai ser o representante legal, o pai, a mãe, o responsável legal por aquele menor, né? Trata-se, no caso, de substituição processual. Vamos lá, agora vamos rapidinho relembrar o que é substituição processual. Aqui já está escrito, mas vamos lá. Ganha 50 pontos, agora menos. 50 pontos, quem me falar aí no chat o que é substituição processual. Aqui, Instituto, a substituição processual está relacionada. A que condição da ação a substituição processual está relacionada? O que vocês acham? Valendo 50 pontos. Ih, ninguém vai... 50 pontos é muito pouco, ninguém vai querer. Mas eu vou esperar um minutinho. Enquanto isso, eu bebo água. Não vale pesquisar no Google ou no ChatGPT, não, tá? Se o titular, no caso aí, quem tem a vítima, no caso, não oferecer, o Ministério Público pode oferecer no lugar dela? Substituto processual. No caso da ação penal privada, não. Não, né? Por quê? Eu acho que é o contrário, não? É o contrário. Isso. Aqui, a vítima, ela está fazendo, às vezes, do Ministério Público. Ela está entrando no lugar do Ministério Público. Por quê? Porque, em regra, quem é o titular da ação penal? Quem é o fiscal da lei? É o fiscal do ordenamento jurídico? Da Ministério ordem Público. pública? É o Ministério Público. Só que aqui, o que a vítima está fazendo? Ela está tutelando
Peraí, rapidinho, deixa eu só voltar aqui para conseguir ler com vocês. Em que o ofendido age em nome próprio, defendendo o interesse alheio. Por quê? Aqui, o que a gente vai ter? Ainda que a ofensa tenha sido praticada contra aquela vítima, o que a vítima está defendendo em última instância, né? O que é a gente fala, né, do pedido imediato, do pedido imediato, qual é o plano de fundo ali atrás? Ela quer que aquele sujeito seja punido. Quem tem o poder e dever de punir? É o Estado. O Estado que vai se subdividir em quê? Ministério Público, a atuação, né? A acusação, o Estado vai promover através do Ministério Público. A aplicação da pena vai ser quem? O Poder Judiciário. Depois a gente vai ter a execução da pena, que vai ser protagonizada por órgãos administrativos, e então a gente fala que a execução da pena ela tem um caráter processual administrativo, certo? Porque também vai ser regida por alguns princípios, algumas normativas relacionadas mais ao processo. E aí, o que a gente vai ter aqui? A vítima, ela vai estar tutelando, em nome próprio, um direito alheio, o direito do Estado de punir. Poder, dever, direito, é um direito, poder, dever de punir aquele sujeito. Porque é um dever privativo, é um direito privativo do Estado. Exercer essa punição, exercer essa persecução penal, certo? E aí, substituição processual, ela está relacionada justamente com a legitimidade. O que a gente vai ter? No caso da legitimidade, quando a gente está falando em TGP, a gente vai ter a legitimidade ordinária, que é a regra. Qual é a regra no processo civil? A gente só pode tutelar direito próprio em nome próprio. Então, eu sofri um dano moral, eu, Isabela, posso tutelar esse direito ao dano moral em meu nome. Eu vou ingressar com uma ação judicial, e aí, na ação, eu vou estar lá como figurando no polo ativo como autora daquela ação, certo? Eu tenho legitimidade ativa para figurar ali naquele polo. Quando a gente está falando de substituição processual, a gente fala sobre legitimidade extraordinária, que é justamente essa possibilidade de tutelar direito alheio em nome próprio. Um exemplo de legitimidade extraordinária é justamente quando a gente tem ações coletivas. Por exemplo, um sindicato está promovendo uma ação em nome próprio, tutelando o direito dos seus associados, ou uma associação, ou até mesmo o Ministério Público, quando ele está promovendo uma ação civil pública, uma ação coletiva, ele está tutelando em nome próprio, em nome dele, Ministério Público, ele vai oferecer essa ação, ele vai apresentar essa ação, mas ele está tutelando o direito de uma coletividade, dos consumidores, dos idosos, exatamente, Lorena, em crimes ambientais, né? Aqui a gente está falando mais da dimensão civil, tá? Relacionada aos crimes ambientais, a uma indenização, a tutela, por exemplo, para que aquela empresa que está cometendo os crimes ambientais, ela se abstenha de determinadas práticas, ela arque com determinados prejuízos, danos materiais, danos morais em relação às vítimas, certo? Mas aí o MP está agindo em nome próprio, protegendo o direito e o interesse de outras pessoas. Quando a gente fala da ação privada, é o contrário. É como se aquele particular, aquela pessoa que está ingressando com uma ação, então eu sofri uma injúria. O que eu vou fazer? Eu vou peticionar, eu vou distribuir essa minha queixa-crime, que vai fazer, às vezes, as vias da denúncia, né? Mas no caso da ação penal privada, a gente fala na queixa-crime. Essa minha petição inicial, no final das contas, ela vai chegar, se ela, né, for chegar à procedência, se o meu pedido de condenação daquele sujeito for procedente, eu, em última instância, vou estar tutelando um direito do Estado, de aplicar a pena em relação àquele sujeito, mas em nome próprio, porque eu estou assinando aquela petição, certo? Assinando enquanto autora daquela petição, eu enquanto advogada e vítima, mas aí pode ser um advogado assinando, mas a vítima vai constar como autora daquela queixa-crime, ok? Compreendido esse ponto, gente? Sim. Show, então vamos continuar. Ok. A ação penal exclusiva é a ação penal em regra que a gente vai ter, né? A ação penal privada exclusiva, em regra, no âmbito da ação penal privada, é exercida por meio da queixa-crime.
A queixa está para ação privada, como a denúncia está para ação penal pública. Beleza. Requisitos são os mesmos analisados na denúncia. Artigo 41 do CPP. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime, quando necessário, e o rol das testemunhas. Vamos para um exemplo. Vamos pensar aqui num caso prático. Gente, eu tô atacada da alergia, meu nariz está coçando demais. Vamos lá. Lorena que respondeu aqui no chat. Foi praticado um crime de calúnia contra a Lorena. Vamos ver aqui quem mais, porque eu só estou usando as mesmas pessoas. Luan praticou um crime de calúnia contra a Lorena. Luan falou que Lorena... Deixa eu pensar, o que ela fez? Qual foi o crime que Lorena cometeu? Vamos num crime fácil. Vamos falar que Lorena furtou o celular de uma colega da turma. Ok? Então, Luan começou a espalhar para a turma que Lorena tinha esse hábito de furtar coisas da turma e falou para as pessoas tomarem cuidado com ela, porque ela já tinha furtado o celular de uma colega, de uma outra turma, tinha falado que Lorena... E ele sabe que essas informações são falsas, tá? Luan queria prejudicar Lorena. O que a gente tem aqui? A gente tem um crime de ação penal privada, como a gente viu no início da aula. Por quê? Porque está estabelecido lá no artigo 145 do Código Penal que nos crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia, a ação penal vai ser privada, de iniciativa privada. Então, a vítima que vai estar oferecendo essa queixa-crime. Beleza. O que essa queixa-crime tem que indicar? Então, vamos lá. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso. Lorena, ela vai denunciar Luan. Vamos supor que ela não saiba quem é Luan, porque Luan é de uma outra turma. Ok? Ela não sabe exatamente o nome dele, mas ela tem como identificar ele. Luan eu não sei o nome completo dele, eu não sei onde é que ele mora, mas eu sei que o nome dele é Luan, ele pertence à turma de direito do sexto período, eu não lembro, Luan está no sétimo, né? Do sétimo período, vamos supor, e Lorena é do sexto, é isso. Ele pertence à turma do sétimo período do curso de Direito, da Unopar Anhanguera, de Jacobina. Então, a partir daí, o que já é possível, né, ao judiciário? O oficial de justiça, então, ele já vai conseguir localizar Luan, porque ele vai se informar, vai saber o horário que Luan está na faculdade, então, ele já vai conseguir fazer a citação de Luan dentro da faculdade, ok. Isso é isso aqui, ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. E aí, o que Lorena vai narrar na peça dela, na queixa-crime? Que no dia tal, ou então nos dias tal, tal e tal, o autor do fato, né, o réu, conhecido como Luan, na faculdade de Direito, começou a expor mentiras a meu respeito, a respeito da parte autora, no sentido de que a parte autora estaria praticando delitos que não procedem, que nunca foram realizados, tananã, tananã. Nesse sentido, esses fatos, eles coadunam, eles se enquadram tipicamente na conduta prevista no artigo tananã do Código Penal, conhecido como crime de calúnia. Ao final, o que vai ser pedido? A condenação de Luan com fulcro nos artigos tal, tal e tal do Código Penal. É basicamente isso, gente. Então, são os mesmos requisitos da denúncia. Certo? Qual vai ser a diferença principal? Por quê? Porque a denúncia, ela não se submete a prazo decadencial. Mas a queixa-crime, a ação penal de iniciativa privada, ela vai se submeter a um prazo decadencial de 6 meses. Ao mesmo tempo, ela também vai se submeter à oportunidade. Lorena tem o direito de escolher se ela quer ou não denunciar Luan pelo crime de calúnia. No caso do Ministério Público, se fosse uma ação de iniciativa... Lorena disse que quer denunciar, Luan, cuidado, hein? No caso do Ministério Público, se fosse uma ação de iniciativa pública, vigoraria o princípio da obrigatoriedade, não da oportunidade, ok? Voltando aqui, gente. Gente, que coceira. Não sei se eu começo a falar, me dá uma coceira no nariz, não sei o que é isso.
Ai, só rindo. Eu acho maravilhoso. Se tiver um corte dessa cena, eu falando assim, não sei o que acontece, me dá uma coceira de vez em quando. É uma coceira no nariz. Eu só lembro da história da Heloísa Périssé no programa do Porchat. Deixa eu voltar aqui. É muito triste isso, gente, fazer as piadas. Ninguém ri. Eu não sei se as pessoas estão rindo. Eu acho que a piada foi horrível. Eu fico no silêncio. Ó, agora vocês estão com pena, reagindo com risada para mim. Obrigada, tá? Obrigada pelo carinho. Então, vamos lá. Quais são os princípios, né? A gente já falou aqui, ó, o princípio da oportunidade ou conveniência. Lorena vai entrar com a ação se quiser, né? Com a ação penal privada. Ausente qualquer obrigatoriedade. Princípio da disponibilidade. Da mesma forma, Lorena, ela pode dispor da ação penal privada por meio de institutos próprios, que seja a extinção da punibilidade do Estado. Então, ela pode fazer o quê? Perdoar, ainda que ela já tenha ingressado com essa queixa-crime. Princípio da indivisibilidade. A vítima não pode escolher o réu, ou seja, deve mover a ação penal contra todos os autores conhecidos ou contra ninguém. Isso aqui vai ser interessante, tá certo, gente? Por quê? O que a gente vai ter aqui? Deixa eu ver se eu já tinha falado sobre isso aqui, nesse material. Não, mas isso aqui vai ser interessante. Por quê, gente? Deixa eu voltar aqui para olhar para vocês. Porque se no caso... Engraçado, eu tinha feito um... Ah, será que tá só no arquivo? Um segundo, gente, porque eu acho que tem um outro arquivo que eu tinha feito até um quadrinho para vocês. Por isso que eu estava estranhando. Um segundinho, um segundinho. Peraí. Já voltei. Eu fico salvando esses materiais, um em cada arquivo, e aí eu vou colocar no pendrive. Aí eu me perco na hora de abrir os PDFs. Vamos lá. Estranho. É, caso concreto, questão, aqui. Ô, gênia. Um segundo, gente, que eu já tô entrando aqui na... Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu fui embelezar aquele roteiro, mas, na verdade, o material que a gente usou ontem, ele estava mais completo. Então, eu vou mandar para vocês pelo grupo, tá certo? Porque ele tem uns esqueminhas. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Vai estar no Word. Ah, aqui. Ele tem uns esqueminhas que vão facilitar. Mas vocês podem estudar pelos dois, tá? Sem problema nenhum. Mas aqui, o que a gente vai ter? Aqui, requisição do Ministro da Justiça, prazo da requisição, cabe retratação da requisição, concurso de agentes, ação penal privada. Chegamos aqui. Aqui, me localizei, tá. Voltando, né, até que a gente viu aqui, requisitos do artigo 41. A denúncia, o que vocês estão vendo minha tela? Peraí. Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Não. Peraí. Agora sim, né? Me manda aí por áudio, gente, porque eu não estou conseguindo ver vocês.
Certo, ó. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos que permitam identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Beleza, aí a gente já viu aqui os princípios. Ó, aí aqui, o que a gente vai ter aqui, gente? Diferença entre perdão, renúncia e perempção, que vai se aplicar no caso da ação penal privada. O que a gente vai ter? No âmbito da renúncia, a vítima abre mão do direito de propor a ação penal privada. Então, é uma condição que ela já está antes mesmo do oferecimento da ação. Teria mais a ver com a procedibilidade, porque tem a ver com o oferecimento ou não da ação, certo? Não vai ser uma condição de procedibilidade, por quê? Porque a condição de procedibilidade, ela tem a ver com fazer um agir positivo, certo? O MP precisa da representação da vítima para ele seguir com a ação penal. No caso da renúncia, é justamente o contrário. A vítima, antes mesmo de oferecer a queixa-crime, ela renuncia ao direito de prestar aquela queixa, ok? E aí, o que a gente vai ter aqui, ó? O momento em que ocorre antes do ajuizamento da queixa-crime. Necessita de aceitação? Não. Por que a gente está falando isso? A aceitação aqui se refere ao réu. A aceitação se refere ao réu, ao acusado pelo delito, certo? Na renúncia, como ela se dá antes mesmo do processo começar, antes mesmo da queixa-crime ser oferecida, ela não se submete à aceitação. E qual vai ser a consequência? Extinção da punibilidade. Ele não vai responder por aquele delito. Coloquei um exemplo aqui. A vítima da injúria decide não processar o autor e declara que não deseja exercer o direito de queixa. Ok? A renúncia, gente, contra um dos autores, ela vai, deixa eu olhar para vocês, ela vai aproveitar aos demais autores daquele delito. Então, vamos supor, Lorena descobre que, no caso, foi Luan e seu Paulo que cometeram um crime de calúnia contra ela. Lorena renuncia à queixa-crime contra seu Paulo. Essa renúncia, ela vai ser aproveitada também por Luan. E ela vai independer da aceitação dos réus, ok? Vai aproveitar. Seu Paulo ficou chocado, mas ficou chocado por lado bom, porque Lorena decidiu não denunciar o senhor, não prestar queixa-crime, tá? Não oferecer a queixa-crime. Vamos lá. Perdão do ofendido. Aqui a gente vai ter uma diferença em relação ao momento que esse perdão acontece, né? Por quê? Porque a vítima desiste da ação penal privada já proposta. Nesse caso, Lorena já ofereceu a queixa-crime, tá? Ela vai se dar depois, o perdão vai se dar depois do ajuizamento da queixa-crime. O que vai acontecer? O querelado, né? Necessita de aceitação? Sim, a gente vai chamar o réu aqui de querelado. Então, o querelado ele deve aceitar, expressa ou tacitamente. O que isso quer dizer, gente? Inclusive, no caso do perdão, esse perdão ele pode ser feito de forma expressa ou de forma tácita pelo querelante, pela pessoa que está oferecendo a queixa. Vamos supor, Lorena ofereceu uma queixa-crime contra Luan e contra seu Paulo. E logo em seguida, um mês depois, ela convidou seu Paulo e Luan para o casamento dela. Inclusive, ela convidou Luan para ser padrinho do casamento. Isso, por si só, seria a ideia de um perdão, de uma renúncia também, no caso, né? Poderia ser a renúncia, mas principalmente a gente fala aqui de perdão, porque a gente já está num contexto processual, de um perdão tácito. Por quê? Porque o ato praticado por Lorena é incompatível com o interesse que ela tinha de que eles sofressem a persecução penal. Então, quando esse ato praticado ele é incompatível, a Lorena chamou Luan e seu Paulo para um jantar em que ela falou que eles queriam ser amigos, ela publicou uma foto fazendo uma grande homenagem a Luan e seu Paulo no Instagram. Todos esses atos são incompatíveis com o interesse daquele autor, daquele querelante, de prestar uma queixa-crime contra os autores da ação, certo? Mais uma diferença aqui, por isso que a gente está falando na disponibilidade. Por quê? Porque uma vez oferecida a ação penal, o MP pode desistir?
Não, a ação penal ela é indisponível. Só que no caso da queixa-crime, como a gente está falando numa ofensa que foi contra um ofendido, que também diz respeito ao interesse privado, o que a gente vai ter? Que vai ser possível, inclusive, ele desistir da ação penal a qualquer momento. Gente, que coceira no nariz. Meu Deus, estou atacada. Ai, eu tenho um papelzinho aqui, peraí. Um segundo, gente. Nossa Senhora, não sei se foi a hora que eu cheirei Leia e Padmé, que o pelo pegou no meu nariz, não sei o que foi que houve. Mas até aí, vocês estão me acompanhando? Diferença entre perdão e renúncia, principalmente em relação ao momento em que eles são exercidos, ok? Mas ambos são hipóteses de disponibilidade da ação penal. Perempção vai ser o quê? A desistência do processo. Lembrando aqui que a consequência desses três institutos vai ser a mesma, certo? Extinção da punibilidade. O agente não vai poder sofrer a punição. Perempção, sanção processual aplicada ao querelante quando ele abandona ou negligencia a ação penal privada. Vai ser durante o andamento do processo. Laércio chegou a perguntar, acho que foi Laércio, se a vítima desiste da ação penal privada, se o MP pode assumir aquela ação. E aí, sim ou não? Dá um joinha ou dá uma mãozinha para baixo? Para baixo, justamente. Por quê? Porque na ação penal privada, tanto vai vigorar o princípio da disponibilidade, da oportunidade, quanto porque o Ministério Público não vai ter nem legitimidade, tá, para propor essa ação. Quem tem legitimidade é a própria vítima, ou seu representante legal. Ou, no caso de morte da vítima, pelo CAD, tá? Cônjuge, companheiro, CCAD, né? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Beleza. Vai depender da aceitação, a perempção? Não. Por quê? Porque a vítima desistiu do processo. Se ela abandonou o processo, é uma sanção processual aplicada a ela própria e não ao autor do delito. Ok. Então, princípio da indivisibilidade. A vítima não pode escolher quem será processado. Ela deve processar todos os autores conhecidos ou não processar nenhum. Por isso que a renúncia, ela se estende mesmo aquele que como é que eu posso dizer? Mesmo ao qual ela não renunciou o direito de ação, por exemplo. Então, e principalmente quando a gente está falando em perdão, né? A gente tinha já falado da renúncia, vamos falar do perdão agora, em relação à extensão. Vamos supor que Lorena ofereceu a ação penal, a ação penal privada, a queixa-crime, ela é querelante de uma ação contra Juan. Agora eu vou mudar, vou colocar Jamile e Ediclan. Ok? Lorena continua sendo a querelante, ela está a fim de processar todo mundo. Aproveitou que já estava processando 2, vai processar mais 2 agora pelo crime de difamação, certo? Por Luan e seu Paulo, ela tinha processado por calúnia. Agora ela está processando Jamile e Ediclan por difamação. Nesse caso, durante o processo, ela já ofereceu a queixa-crime. E durante o processo, ela decidiu perdoar Ediclan. Ok? Esse perdão também vai aproveitar a Jamile. Mas no caso de Ediclan, no caso dos dois, né, vai aproveitar os dois. Mas nesse caso, no caso do perdão, isso vai depender da confirmação, da aprovação, aceitação dos réus. Então, Jamile e Ediclan vão ter que se manifestar no processo, dizendo se eles aceitam ou não o perdão. Por quê, gente? Por que disso? Porque, caso eles não aceitem o perdão, seria possível, por exemplo, eles vão falar assim, eu tenho certeza que eu não fiz nada de errado. Eu quero seguir com esse processo até o final. Por quê? Porque eu quero ver o momento, né, em que eu vou ser absolvido. E, inclusive, Lorena, eu te prometo que eu sendo absolvido, eu vou te processar. Seja por denunciação caluniosa, seja por danos morais, eu também vou te processar na esfera civil por danos morais. Então, é possível que esse réu, esse acusado, né, esse querelado,
né, na ação penal privada, ele tem o interesse em que o processo prossiga até o final, que ele chegue ao final e ele chegue à absolvição, ok? Para ele ter outras atitudes depois da sua absolvição contra aquela pessoa que estava propondo a ação penal privada. Agora, é possível, inclusive, que Ediclan não aceite esse perdão e que Jamile aceite esse perdão, sem problema nenhum. Por quê? Justamente, o perdão vai aproveitar a todos os réus, assim como a renúncia vai aproveitar a todos os investigados, os supostos, né, os pretensos querelados no processo. Ok? Certo, gente? Show. Estamos finalizando aqui, tá? A gente já falou sobre o princípio da intranscendência. A mesma coisa, a ação penal, ainda que privada, também não pode ultrapassar a pessoa do acusado. Princípio da inércia da jurisdição, o juiz não pode iniciar o processo penal de ofício. Princípio do ne bis in idem processual, ou seja, o que é o bis in idem, gente? Ninguém pode ser responsabilizado 2 vezes pelo mesmo delito, pelo mesmo fato praticado. Assim como ninguém pode ser processado, ninguém pode sofrer a persecução penal pelo mesmo fato, ok? Não pode ser processado 2 vezes pela mesma imputação. Legitimidade, aplicam-se as mesmas regras gerais já estudadas, vítima ou representante legal. A atuação do MP na ação penal privada, ele pode atuar como fiscal da ordem jurídica, mas nunca como autor da ação penal privada. Agora, o entendimento que prevalece na doutrina é o de que o MP poderia aditar a queixa, ok? Mas apenas quanto a aspectos formais. Por exemplo, alterar de que maneira ocorreu aquele delito, alterar o dia em que ocorreu o delito, alterar o local, informar algum dado sobre aquele réu que está sendo denunciado, que está sendo o querelado daquela ação penal privada. E aí a gente tem 2 correntes aqui em relação à inclusão de outro agente pelo Ministério Público na ação penal privada, ok? Existem 2 correntes. Primeira corrente é de que o MP poderia, sim, incluir outro agente pelo princípio da indivisibilidade da ação penal. Então, se for descoberto que, além de Jamile e Ediclan, que praticaram o delito, também, vamos pensar aqui, Milena, tadinha, ainda não falei de Milena hoje, Milena também praticou aquele crime. E aí, para essa primeira corrente, o Ministério Público poderia incluir outro agente, por quê? Justamente por essa ideia de que o Ministério Público seria o fiscal da ordem jurídica. A segunda corrente vai dizer que não, por quê? Porque a legitimidade é exclusiva da vítima, no caso da ação penal privada, tá? Nessa visão, o MP apenas faria o quê? Comunicaria à vítima a omissão. Se ela não incluir o agente, haveria renúncia tácita. Então, é como se a pessoa tivesse deixado de promover aquela ação penal privada contra aquele agente. E isso vai aproveitar os demais, certo? A renúncia aproveita os demais e independe independe da confirmação, da aceitação daquele querelado. Esse aqui vai ser o entendimento que vai prevalecer no meio da doutrina, tá? De que não cabe o aditamento. Que o MP, enquanto fiscal da lei, deixa eu voltar a olhar para vocês, o Ministério Público, enquanto fiscal da lei, a gente nem fala mais em custos legis, né? A gente fala em custos juris. Por quê? Porque ele é fiscal do ordenamento jurídico como um todo. E não só da lei, não só do Código Penal, do Código de Processo Penal. O que o MP vai fazer enquanto fiscal? Ele vai cutucar a vítima e vai falar assim, ó, Dona Lorena, a senhora esqueceu de chamar Jamile, ela está processada. A senhora esqueceu de chamar Milena, Milena sempre presente, ótimo, um coraçãozinho para você, Milena. A senhora esqueceu de chamar Milena para esse processo, porque ela também foi autora do delito de
difamação, né? Era difamação, de difamação contra a senhora. Eu não posso fazer nada, porque eu não sou legitimado ativo para ação penal de iniciativa privada, certo? Então, cabe à senhora se manifestar. Agora, se ainda assim Lorena não se manifestar, o que vai se entender? Que foi aplicada a renúncia. Ela deixou de prestar queixa-crime contra a Milena. E a renúncia, como a gente viu, ela vai ser aproveitada aos demais agentes. Voltando aqui. Prazo para queixa-crime, a gente já falou. O prazo é de 6 meses, contados do dia em que a vítima descobre quem é o autor do fato. Então, ainda que a vítima descubra quem é o autor do fato 3 anos depois, o prazo começa a contar só depois desse descobrimento, tá? Então, é como se a vítima ingressasse com a ação 3 anos e 6 meses depois. Ela pudesse ingressar com a ação até 3 anos e 6 meses depois. Natureza do prazo, a gente já viu que é um prazo decadencial. Não se interrompe, não se suspende e não se prorroga. A ação penal privada personalíssima. Gente, qual a principal diferença da ação penal privada personalíssima para a ação penal privada exclusiva? Na morte da vítima, não cabe substituição processual. Na ação penal privada exclusiva, cabe substituição processual. Então, a vítima poderia ser representada por quem? CAD. CCAD, né? Ó, tá vendo? Tô atacada. Ui! No caso da ação penal privada personalíssima, o próprio nome já vai dizer, é personalíssima. A vítima, e somente ela, pode figurar como querelante. A vítima, e somente ela, terá legitimidade ativa, ok? Para ação penal privada personalíssima. Então, qual a principal consequência da morte da vítima? Extingue-se a punibilidade. Nenhuma outra pessoa poderá prosseguir com a ação penal. Qual o entendimento da doutrina sobre vítima incapaz? A vítima que não teria capacidade para processar, né? Incapaz processualmente. Aguardar o fim da incapacidade para que a própria vítima proponha a ação. No caso de, por exemplo, uma vítima menor de 18 anos. Aguardar que ela faça 18 anos para que ela própria possa propor a ação, certo? Qual é o principal exemplo que a gente vai ter aqui? Artigo 236 do Código Penal. Crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento no casamento. Certo? Artigo, vamos ver aqui o artigo 236. Vou ler para vocês. Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, aqui fala especificamente, gente, depende de queixa de quem? Do contraente enganado. Ok? A pessoa levou um golpe, foi enganada, casou, sendo enganada, pediu a anulação do casamento. A partir do momento que sai a anulação do casamento, transita em julgado essa sentença, ela e somente ela pode ingressar com essa queixa, essa ação penal privada personalíssima, ok? Fechando aqui, vamos para a ação penal privada subsidiária da pública. Ela também vai ser chamada de acidentalmente privada ou supletiva. Por que é acidentalmente privada? Porque ela combina muito mais com uma ação penal de iniciativa pública. Por quê? Porque é o próprio ofendido, a pessoa que se sentiu lesada, uma pessoa do povo, se sentindo lesada por determinada conduta, que diante da inércia do Ministério Público vai propor aquela ação no lugar do Ministério Público. Aqui a gente tem um crime de ação penal pública, certo? Então, vou colocar aqui, ó, o crime é de ação penal de iniciativa pública. Por isso que a ação vai ser acidentalmente privada, né? Por quê?
Porque aquele particular vai estar ingressando com uma ação penal, tratando-se de um crime que seja de iniciativa pública, que nesse caso, em regra, a legitimidade seria exclusiva do Ministério Público. Então, quando que ocorre? Quando o Ministério Público deixa de oferecer a denúncia no prazo legal. Esse prazo razoável é o de 10 dias, tá? Então, a partir do momento em que se desobedece esse prazo, a partir do momento que já tem a maturidade do inquérito policial ou da investigação promovida pelo MP, ou pelo, que é o chamado PIC, né, o procedimento investigatório criminal, o que a gente vai ter? Se esse particular perceber essa inércia do Ministério Público, ele pode ingressar com essa ação penal privada subsidiária da pública. Nesses casos, então, a vítima pode propor essa queixa-crime subsidiário. Perfeito. Qual o pressuposto essencial? A inércia do Ministério Público. Por quê, gente? Porque se trata de crime de ação penal de iniciativa pública. Então, em regra, o particular não poderia ingressar com essa ação, certo? Por quê? Porque não cabe queixa-crime em caso de homicídio, não cabe queixa-crime em caso de roubo. Só cabe queixa-crime quando o legislador expressamente o mencionar, ok? Fundamento Constitucional, artigo 5º, inciso 59 da Constituição. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal. Então, o que o MP pode fazer nesse caso? Ele pode repudiar a queixa, ou seja, ele vai discordar com a queixa, então ele vai oferecer a denúncia substitutiva, certo? Por quê? Ainda que ele discorde com a queixa, ele pode falar assim, se trata de outro delito, ou então eu não estava inerte para oferecer essa ação penal, então ele vai assumir o protagonismo daquele processo, tá? Vai oferecer a denúncia substitutiva, porque a gente já viu que a denúncia é peça o quê? Obrigatória. No caso de serem preenchidas as condições da ação, se houver lastro probatório mínimo, materialidade, indício de autoria, ele é obrigado a oferecer aquela denúncia. Ou ele pode ainda aditar a queixa, fazendo o quê? Ele aproveita aquela queixa e inclui novos fatos, inclui novos autores, complementa a acusação. Além disso, ele pode intervir no processo, produzir as provas, recorrer. E, por fim, ele pode fazer o quê? Retomar a ação como parte principal. Se o querelante abandonar ou negligenciar a ação, o MP reassume o processo. Ok? Aqui seria aquele caso de perempção que a gente viu, onde seria aplicada uma sanção ao querelante, né? O processo seria extinto quando a gente está falando da ação penal privada. Só que como aqui se trata de uma ação penal privada subsidiária da pública, o MP, ele precisa assumir o processo, tá? A consequência, então, do abandono pelo querelante não vai ser a extinção da punibilidade, e sim a continuidade do processo com o MP reassumindo a autoria daquela ação penal. Atenção! Se o MP entender que não existe justa causa, deve manifestar-se pela rejeição da queixa, certo? Porque, lembra que a gente falou? É um dos casos de rejeição da denúncia quando não forem preenchidas as condições da ação. Se não tem justa causa, não tem uma das condições da ação. E o MP vai se manifestar no sentido da rejeição dessa queixa. Gente, deixa eu voltar. Oh, meu Deus, cadê vocês? Vamos encerrar por aqui. Eu ia começar a competência hoje, mas sexta-feira, 9h26 da noite. Vou liberar vocês, pelo amor de Deus. A gente continua. Então, olha só. Seu Paulo, por favor, anote aí, ok? Foi na hora que seu Paulo bateu palma. Deixa eu parar a apresentação aqui para eu voltar a olhar para vocês. Seu Paulo, por favor, anote aí para a semana que vem. Tema da aula de semana que vem, da aula regular de quinta-feira, tá? Competência, e a gente ainda vai retomar rapidamente o finalzinho das medidas cautelares que a gente não conseguiu ver na última aula, certo? Então, a gente vai falar sobre liberdade provisória, relaxamento da prisão, revogação e medidas cautelares diversas da prisão, ok? A gente fala sobre isso e entra já no tema competência. Provavelmente, a gente vai precisar fazer essa aula extra. Se vocês toparem, a gente já faz na semana que vem. Se não, para não ficar muito pesado, ainda dá tempo, a gente consegue deixar para outra semana, então a gente fica fazendo essas reposições de 15 em 15 dias,
tá bom? Mas aí a gente combina na semana que vem.